Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Conheça a natureza das influências negativas para evitá-las. Aqui comigo está a Sayuri. Olá Gabriel, olá a todos, aqui é a Sayuri, eu sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí, obrigado Sá pela companhia. Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar esse episódio, curtirem também, de maneira que mais e mais pessoas possam conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. O episódio de hoje a gente extraiu do livro Verdadeiro Exorcista. Ela é a mais nova publicação da Rap Science e um livro que fala sobre exorcismo de uma maneira inédita. Eu nunca tinha visto alguém falar de exorcismo dessa maneira. A gente acaba sendo influenciado por muito filme, eu acho, de terror. Acha que exorcismo é ficar fazendo um monte de ritual, que ficar vomitando verde, mas não é nada disso. Na verdade, o mal ele tá dentro da gente e a gente tem que batalhar contra ele. É uma batalha interna, na verdade. E hoje a gente vai ver a questão de maus espíritos. Isso é algo que todo mundo já ouviu falar. Tem a questão de demônio, diferença entre demônio e mau espírito. Eu acredito que a termos de conhecimento vai ser bastante importante saber. É um assunto delicado falar sobre isso. Não é um tema que é tratado abertamente. Mas a gente como religião tem essa missão de falar principalmente desses temas que não são fáceis. É por isso que a gente escolheu esse tema de hoje. Vamos para o primeiro tópico, que é como uma pessoa se torna um mau espírito. Muitos maus espíritos preservam em boa parte sua natureza humana. Os espíritos que não conseguem retornar ao céu após a morte são chamados de espíritos errantes. Quando esses espíritos errantes permanecem na Terra por certo período de tempo e começam a perturbar pessoas vivas, podemos chamá-los de maus espíritos. Se o espírito causou danos a pessoas por um longo período, dificilmente uma autorreflexão, mesmo que seja marcada por lágrimas, será suficiente para que ele alcance perdão por suas más atitudes. Se eu for apontar um problema das religiões que se apoiam apenas na força externa, diria que elas ensinam uma salvação rápida e fácil, quando na realidade os pecados não são perdoados com essa facilidade. Os espíritos que cometeram más ações por centenas ou milhares de anos acumulam uma grande quantidade de pecado. Portanto, mesmo que experimentem uma mudança em seu coração após serem repreendidos, ainda resta a questão de como limpar todos os pecados que já acumularam. Esse trecho ele tem bastante informação. A primeira parte eu acredito que seja dessa diferença entre espírito errante, mau espírito e demônio. Depois a questão da salvação em si, né? Esse tema da salvação. A parte de... São 3 níveis que a gente distingue. Que é espírito errante, mau espírito e demônio. Vamos falar sobre cada uma delas. O espírito errante ele é uma pessoa que podia ser uma pessoa normal, que não necessariamente era uma pessoa ruim. Podia ser uma boa pessoa, só que por desconhecimento do outro mundo, ela acabou ficando presa nesse mundo material. E no primeiro momento, ela não é uma pessoa má, ela só está perdida. Só que acontece, ela fica muito tempo perdida aqui. Ela vai ficar anos e em algum momento ela vai começar a fazer mal. Ela pode começar na família dela, por exemplo. Pode começar a perturbar os filhos, a esposa, os avós, enfim. Isso pode acontecer. Na verdade, a chance é muito alta. E aí essa pessoa que é um espírito errante começa a acumular atos de maldade. E esse acúmulo de atos de maldade torna ela um mau espírito. E aí ela se torna um mau espírito. Ela não seria uma evolução, né? Seria uma regressão. Ela diminui para ser um mau espírito. E se esse mau espírito não encontra salvação, por exemplo, ele continua fazendo atos de maldade durante muito tempo e a maldade dele aumenta, ele começa a fazer maldades cada vez piores, cada vez mais pensadas, aí ele se torna um demônio. Isso pode levar milênios.
Então esse seria... Claro que isso não acontece com todo mundo, são casos, mas dessa maneira que o espírito, ele infelizmente acaba regredindo espiritualmente. Sim. Eu achei assim interessante essa diferença, porque eu acho que eu nunca tinha também entendido assim direitinho a diferença, né? O que é um espírito errante, um espírito, um demônio. Então eu acho importante a gente ter essa informação, esse conhecimento, né? Porque como a gente colocou, né, no título no tópico, assim, que a gente tem esse conhecimento para conseguir evitar, né? Então acho que nesse tópico a gente pode entender essa importância, né, desse conhecimento espiritual, realmente quando a gente morre, né? Então ter o conhecimento do outro mundo e ter isso na gente também com as pessoas que estão ao nosso redor é importante, né? Para que a gente não acabe caindo tipo, numa situação. Porque como você falou, esses espíritos que às vezes acabam se tornando maus espíritos não eram pessoas necessariamente ruins, né? Mas às vezes por desconhecimento acabaram ficando por aqui, enfim. Então é importante importância do conhecimento espiritual. Isso. E no caso a gente pensa, bom, mas a pessoa que se tornou um espírito errante, ela não tem salvação? Como é que faz daí? Bom, a melhor coisa é a família ter algum tipo de fé. Então, se o membro da família tem vamos colocar o exemplo da Rap Science. A família inteira é membro ativo, né? Não membro só de nome. Vai mesmo, frequenta, lê, faz as orações, são frequentadores, né? E buscam praticar o ensinamento. Porque não é só frequentar também, é importante praticar, colocar na prática. Aí, só que o pai da família é contra. Não tô falando que ele vai cair no inferno, pode ser uma boa pessoa, enfim, mas ele é contra, só que ele nega totalmente o mundo espiritual. Aí, acaba falecendo. Se ele negar totalmente o mundo espiritual, ele não vai para lá, porque não tem como ir. Porque não sabe ou nega. Só que se a família pratica, participa do culto aos antepassados, faz missa, cerimônia e continua praticando a vida de fé deles, essa luz da família pode chegar até esse espírito e ele despertar. Só que a melhor maneira de despertar é enquanto está vivo. Não é esperar, é enquanto está vivo ter esse despertar. Por isso que a religião ela é muito importante. Você seguir uma religião correta, praticar, estudar o ensinamento é muito importante. Só que mesmo que uma pessoa não tenha nenhum ensinamento e infelizmente acabou não conhecendo ou negando, a família tem a chance de salvar. Isso é um vínculo que é criado daí. Sim. Eu achei bem importante, né, isso que você falou, porque acho que uma vez eu tinha escutado você falando numa missa, e eu acho que é porque é uma dúvida que a gente tem às vezes, né, que a gente pensa assim, mas algumas pessoas da família a gente tenta, sei lá, falar dos ensinamentos, né, mas as pessoas não seguem, não necessariamente a rap, mas também nenhuma outra religião, então a gente se preocupa. Então eu acho que também é importante a gente ver que às vezes com a nossa fé, com a nossa prática espiritual, a gente também consegue ajudar as pessoas, né. Então é mais importante ainda a gente se concentrar, né, e fazer a nossa parte também. Sim. Porque, por exemplo, um espírito perdido tenta obsediar uma pessoa que ela realmente pratica. Ela lê em casa, faz oração, vai. Pode ser que essa pessoa seja um exemplo para esse espírito perdido e ele comece a despertar. Assim como em vida, isso pode acontecer também. Pode ser que alguém veja o esforço de outra pessoa, a gente entrega uma revista, desperta, enfim. O trabalho da Rap Science é um movimento de salvação. A gente busca a salvação de almas. Esse é o nosso objetivo. É proporcionar felicidade para as pessoas nesse mundo material e essa felicidade continuar no plano espiritual. Ela permeia o mundo material e o espiritual também. Mas assim, não é o fim de tudo. Só que se não tiver nenhum tipo de aparo espiritual religioso, aí fica difícil. Aí há um caminho sim de muita regressão, né? Vai cair mesmo, não tem o que fazer. A gente faz o que a gente pode, né? Aí cada um também vai ter o livre-arbítrio, mas tem sim essas escalas, acaba indo cada vez mais para baixo. Aí a gente se pergunta, bom, mas é para sempre isso? A gente sabe, o Mestre Okawa prega, principalmente no livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual, ele fala que o inferno é um hospital de almas. O inferno é um período temporário que aquela alma vai ficar lá, em tratamento no caso, ela vai
conhecer pessoas que são igual a ela, vai começar a refletir, se arrepender, e isso vai levar às vezes séculos, milênios, ela pode voltar daí a encarnar no plano físico, porque ninguém encarna no plano físico do inferno, só tem que pelo menos entrar na quarta dimensão, que é o reino astral. Então tem esperança sim, mas não é fácil. No caso de mau espírito, o demônio já era. Mas te fala no livro, isso aí nem, sei lá, só a eternidade, eu acho. Mas no caso de espírito perdido e mau espírito ainda tem chão, né? O inferno acaba sendo um hospital de almas. A gente vai para o próximo tópico, que é: as práticas religiosas irão lhe proteger de influências negativas. A religião esforça-se para ensinar sistemas de valores que são o oposto exato dos valores que regem os demônios. A religião ensina que o amor não se deve restringir ao amor por si mesmo. É importante dar amor. O ato de dar amor aos outros é essencial. A maioria das pessoas considera que o amor consiste em cobrar, receber e só pensa em conseguir o amor dos outros, em ser amado, e quase nunca se dispõe a dar amor aos demais. Existe uma diferença sutil entre dar e cobrar amor, e é a religião que ensina essa diferença. Sem dúvida, é importante você se valorizar e procurar ser feliz, mas a maioria das pessoas não pensa em nada além disso. Estes sentimentos, se deixados por sua conta, só aumentam. É por isso que eu transmito o ensinamento de dar amor e o ensinamento budista de se desapegar do ego, pois ajudam as pessoas a mudar completamente os sentimentos em seu coração. A prática religiosa ela é muito importante, mas tem dois ensinamentos fundamentais que você pode ter certeza que nenhum espírito infernal pratica isso, que é a questão de dar amor e desapegar do ego. Os espíritos infernais, eles têm as características opostas, eles querem receber cada vez mais e são totalmente egocêntricos. Então, se você quiser ir para o inferno, é só fazer isso, é só cobrar amor de todo mundo e pensar só em si. Aí, o caminho é esse. A gente não quer isso para ninguém, mas se quiser ir, o caminho é esse. Se não quiser ir, é fazer o contrário. É buscar ter um coração que não cobra tanto, mas que busca doar. Por exemplo, em vez de julgar as pessoas, compreender elas. Esse é um ponto. E não pensar tanto em si. Que a gente pode traduzir isso no português, claro, que é lamber as próprias feridas. Ficar pensando no eu, o mundo gira em torno do umbigo. É o umbigocentrismo, né? Tudo vai girando em torno do umbigo da pessoa. Aí e a gente busca aprender isso através dos ensinamentos. Então, esse é um ensinamento de salvação mesmo. Você buscar ser mais tolerante, controlar as palavras e colocar um pouco mais os outros em consideração. Não é fácil isso aí, mas é um caminho de salvação. Que nesse trecho o mestre fala, né, sobre esses valores que são a religião que ensina, né? E aqui nesse trecho fala desses dois valores, que é o de dar amor e se desapegar do ego. Porque eu acho que são valores que realmente a gente não escuta muito falar em outros lugares, né? A não ser quando a gente tem contato com o ensinamento do mestre, enfim, outras religiões também. Mas são valores bem religiosos, assim. Então, eu acho que essa é a importância, né, dessa prática de religião, de a gente ter acesso a esses ensinamentos, porque também afasta a gente, não só melhora a nossa qualidade de vida aqui, como afasta a gente de influências negativas, né? O perdão, por exemplo, é algo que é típico de religião. Aonde você vai aprender mais sobre perdão? Perdão é um estado da mente religioso. Você buscar perdoar para conhecer a existência de Deus e ao cantar, e você vai buscar daí o perdão, buscar reconhecer a natureza divina das outras pessoas. Então, não são meras palavras, né, o que está escrito. É uma fonte de salvação, primeiro nossa e depois das outras pessoas também. Combater o mal não é algo tão complicado assim. Não precisa pegar uma espada e sair correndo atrás dos maus espíritos. É o que você comentou, é uma luta interna. Se você está atraindo isso ou não. E a melhor maneira de combater o mal é você aumentar a luz. Primeiro a sua própria luz e depois você juntar mais amigos, companheiros de Dharma, que a gente fala, para aumentar a luz no mundo. É isso, é assim que as coisas vão melhorar. É quando tiver mais luz
Não tem... Ficar querendo combater treva, tem hora que é necessário. Igual no filme A Verdadeira Exorcista, tem hora que realmente tem que fazer exorcismo grandes, né? Mas assim, são pontuais. O que vai realmente salvar ali é a conscientização de cada pessoa. Cada pessoa ter consciência, entender que existe o mundo espiritual, entender o processo de reencarnação. E o mestre busca mostrar isso através dos ensinamentos que ele prega. Sim, e eu acho interessante, né, que ele fala aqui do desapego do ego, né, porque no livro mais se explica que muito do que atrai as más influências é os nossos desejos, ou às vezes as coisas que tem de pior na nossa alma. Então eles pegam essas brechas. Então acho que esse desapego do ego e essa postura de dar e não cobrar, ajuda a gente a afastar um pouco isso, dessas piores tendências que a gente tem às vezes, e a gente não presta atenção. Sim. E essas tendências nós mesmos que eliminamos. Não tem como alguém vir com uma pá e tirar isso da gente. A gente vai ter que eliminar através do... Por isso que é um trabalho de conscientização. É cada um ser consciente do que está fazendo. É livre-arbítrio, né? A gente só mostra a lua só. Cada um vai ver a lua a hora que quiser daí. Mas a maior proteção espiritual somos nós mesmos com a nossa consciência. Não adianta ficar nem culpar a influência negativa. Não tem como colocar a culpa neles. Eles estão perdidos. E a gente tem controle da nossa mente, não na mente dos outros. Acho que a gente tenha... Porque, querendo ou não, quando a gente atrai alguma influência negativa, é porque a gente, de uma certa forma, está numa sintonia que atrai, né? Então, acho que é mais fácil a gente... Mais fácil não, né? Mas o interessante é a gente tentar melhorar a gente. Ver esses pontos que a gente pode melhorar para tentar cortar essa conexão, né? Exatamente. A gente com valores mais elevados, né? Com valores mais elevados. Esse é o treino eterno. Sim. Bom, então é isso. Agradeço a todos os ouvintes por terem ouvido até aqui e a Sá pela companhia. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos e até a próxima. Isso aí. Valeu.